Caio Donato, tá? Sou responsável por toda a linha de imagem. Eu não sei quais de vocês vieram para cá no encontro de usuários que a gente fez no ano passado, mas eu queria, antes de mais nada, dar das boas-vindas a todos, agradecer aqueles que estiveram presentes com a gente no ano passado, que voltaram esse ano, que ouviram um pouco da história da Sirona, tá? E o intuito desse encontro é a gente estar cada vez mais próximo de vocês, é a gente poder abrir um canal de comunicação, principalmente canal de dúvidas, sugestões. A gente trouxe, obviamente, o Dr. Eduardo, que todos conhecem, fez parte e faz parte da construção da Sirona no Brasil, e acho que é uma das pessoas que também mais conhecem o nosso software, as dificuldades, porque ele também é usuário dos nossos equipamentos, tá? Então, mais uma vez, a gente está aqui junto, abriu esse espaço para a gente poder conversar, a gente abriu esse espaço para que vocês realmente falem das dúvidas, das sugestões, e cada vez mais a gente esteja próximo, a gente esteja nessa construção que a gente vem fazendo junto. Eu trouxe só um videozinho para vocês, gente. Eu não sei onde está o sensor, Dudu. Só para vocês... Só para a gente começar a relembrar um pouco a Sirona, começar a relembrar um pouco a nossa história, nossa estrutura, tá bom? Bom, gente, se a gente começar a lembrar um pouco da história da Sirona, a gente pode voltar mais de 130 anos atrás, lembrar um pouco de Siemens, a gente pode lembrar muito do pioneirismo na área odontológica. Então, sem dúvida nenhuma, hoje somos somos considerados a maior empresa do ramo odontológico, a maior fábrica do ramo odontológico. A gente é reconhecido pelo alto grau de investimento em Research and Development. Então, tudo que a Sirona traz para o mercado, ela desenvolve in-house, isso é um dos grandes diferenciais que traz o sucesso da Sirona, tá? E mais do que nunca a gente está presente nos mais variados segmentos, a gente tem feito parte da construção e sucesso dos dentistas no mundo inteiro, tá? Quando a gente olha um pouco da história do desenvolvimento da Sirona, que é o que mostrou no vídeo, a gente tá lá atrás, no desenvolvimento com o primeiro raio-x. A gente fala do primeiro raio-x periapical, ou seja, não é de hoje que a gente está aqui. A gente fala nível mundial, mas no Brasil a gente está há muito pouco tempo, mas a gente já tem toda uma história por trás. Então, tiveram alguns pontos que foram muito marcantes para a gente, né? Que é o CAD/CAM, o primeiro tomógrafo dedicado. E mais do que nunca, gente,
a gente está falando agora de um grande divisor de águas, porque a gente fala muito de tecnologia, a gente que sempre querendo trazer tecnologia para vocês, mas a gente fala muito agora de soluções. Então a gente está falando muito da integração da nossa imagem digital com o CEREC, ou seja, a gente poder ter a possibilidade de fazer o planejamento de implantes integrado totalmente digital. Quando a gente fala muito de radiologia, a radiologia ela passou por várias ondas no Brasil, né? A gente lembra que lá no passado as clínicas todas eram analógicas. Depois de muito tempo chegaram os primeiros equipamentos digitais, os quais ninguém queria comprar. Por quê? Poxa, não tinha impressora, não sabia se ia funcionar, não tinha computador, enfim. Depois as primeiras pessoas foram adquirindo equipamentos digitais e aqueles que ficaram com analógicos automaticamente começaram a não conseguir cumprir com as expectativas, ou seja, tiveram também que se atualizar. Qual foi a outra onda? Todo mundo que tinha equipamento digital começou a buscar o quê? Tomografia, que é outro diferencial. E vocês acham que a radiologia vai parar por aí? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que o CAD/CAM vai fazer muito parte da radiologia, então a gente está, como pioneiro nessa integração entre CAD/CAM e equipamentos de imagem, a gente está trazendo essa tecnologia para o Brasil e a gente está muito certo de que a gente vai poder junto construir e entender a aplicabilidade desses equipamentos para dentro da radiologia. Tá? Então, queria trazer para vocês também, hoje a Sirona, ela tem o maior centro de desenvolvimento da área odontológica. A gente tem mais de 260 engenheiros e cientistas o tempo todo trazendo desenvolvimento de softwares, de hardwares, de soluções odontológicas para o mercado. Tá? E já temos mais de 250 milhões em investimentos dentro da Sirona. Então, o intuito desse encontro é lembrar um pouquinho a história, lembrar o que a gente fez, mas eu não posso também deixar de contar para vocês o que embasa a gente, né? A gente é muito preocupado em trazer para o mercado sempre produtos inovadores. Uma outra coisa que a gente, sem dúvida nenhuma, tem muita certeza de que é um diferencial é a gente se preocupar muito com o quê? Com a excelência técnica. A gente ter as pessoas para atender vocês no campo de forma rápida, eficiente. E a gente ter o quê? Excelência no atendimento. Que é o que por isso que a Kristen Widerholt está aqui com a gente. Ela vai falar um pouco do investimento que a gente fez na área de serviços, o que tem por trás da Sirona Brasil para que possa atender vocês cada vez melhor e de forma mais rápida. Tá? Mas antes disso, eu queria só entrar em algumas informações. A gente está presente nos 5 continentes e, mais do que nunca, a gente está aqui agora, gente, no Brasil. Vocês conhecem um pouco a historinha da Sirona no Brasil? Quando a gente começou, a gente tinha uma média de 3 equipamentos. Vendíamos 3 equipamentos por mês, éramos uma empresa basicamente dedicada a equipamentos de imagem. A gente não tinha todo o portfólio da Sirona. Tá? Isso a gente está falando há 3 anos atrás. Com algumas mudanças, obviamente capacitando os vendedores, trazendo condições de financiamento diferenciadas, que atendessem o nosso público, que pudessem trazer essa tecnologia de forma acessível, a gente praticamente triplicou esse volume de vendas em menos de 6 meses. Tá? Com toda essa visibilidade, a gente começou a focar em quê? CAD/CAM também, porque a gente sabe da eficiência, a gente sabe do potencial desse equipamento. Então, mais do que nunca, a gente criou uma linha específica de CAD/CAM, contratamos um gerente de vendas dedicado para CAD/CAM. Em menos de 8 meses, a gente saiu de meio equipamento vendido para mais de 10 conjuntos de CAD/CAM. Assim, foi um salto gigantesco também. Tá? A mesma coisa, em 2012, quando a gente começou lá atrás, éramos o 5º no mercado nacional. Com algumas mudanças, ajuste de equipe, contratamos um gerente de vendas, no caso sou eu, né? Tendo as melhores pessoas, tendo os clientes certos, que são os nossos parceiros até hoje, que são vocês, a gente se tornou líder no mercado de radiologia, no mercado de imagem, em tão pouco tempo. Então, em 2 anos, 1 ano e meio de história, a gente já se tornou líder no mercado nacional. Então, acho que isso se deve muito ao fruto da honestidade com que a gente traz as coisas para vocês, da empresa que nos suporta por trás e, obviamente, desse canal de comunicação que cada vez mais a gente quer abrir para vocês. Tá? Também hoje temos um foco muito grande na área de consultórios, na área de instrumentos, que isso complementa todo o portfólio da Sirona de produtos. Tá? E, para finalizar, eu acho que a gente conseguiu, através do Rodrigo, eu não cheguei a apresentá-lo, ele está aqui sentado assistindo também, que é o nosso presidente Brasil,
implementar todos os valores que a Sirona tem no mundo, desenvolver as pessoas certas, a gente ter a nossa estratégia certa e uma estratégia que fosse trazer sucesso de forma perene e constante para o nosso mercado. Então, acho que em tão pouco tempo a Sirona foi muito rapidamente reconhecida como sucesso no Brasil, como líder de mercado, e a gente está cada vez mais satisfeito em tê-los como cliente. E hoje a estrutura que a gente tem por trás, a gente saiu em 3 anos de 10 empregados para 100 pessoas. Então hoje, só para vocês terem uma ideia, o que suporta a gente no Brasil, a gente está falando de 100 pessoas. Então eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu queria que isso aqui fosse realmente um canal de comunicação, de dúvidas. E a Kristen, que está aqui nos assistindo, vai falar um pouquinho da estrutura técnica e de serviços que tem disponível para atender todo mundo. Obrigado, gente. Boa tarde. Quem não me conhece, eu sou a Kristen. Vou me apresentar rapidinho antes de falar um pouco da assistência técnica, área de serviço aqui no Brasil. Eu comecei com a Sirona em 2007. Comecei na fábrica mesmo. Então, hoje em dia, eu costumo falar, eu cheguei junto com os equipamentos, cheguei aqui no Brasil, venho da fábrica, comecei minha carreira realmente lá. Depois de 3 anos, fui convidado de apoiar a equipe em Salzburgo, Áustria, onde foi construída na época a matriz da Sirona. E depois, uns 3, 4 anos, fui convidado de novo, dessa vez para o Brasil, porque a gente começou essa operação maravilhosa aqui no país, com muito potencial. E foi um prazer, foi uma aprendizagem muito grande. No início, apoiei o trio, a equipe de montar a organização aqui, a operação mesmo. E o último ano e meio, estou cuidando agora da área de serviços. E a área de serviços é uma preocupação muito grande nossa, porque, especialmente no Brasil, a gente sabe que tem uma deficiência muito grande no mercado de prestar serviço. Falta de peças, não tem técnico, essa questão de formação está muito fraco, precisa investir muito em formação de bons técnicos. Isso é uma coisa que eu fiquei... Foi para mim uma coisa nova, porque vindo da Alemanha, da Europa... isso lá é muito comum. Você tem uma qualificação muito grande, muito alta dos profissionais. Falta de peça não é um assunto, porque tem as fábricas. Na verdade, a Alemanha é o país da odontologia, Cavo, Sirona, né? Hoje os grandes players são alemães. Então, para mim, isso foi uma novidade aqui. E ainda bem, porque mergulhei nesse assunto e quis criar, isso é minha preocupação pessoal, quero criar os mesmos padrões de qualidade na área de serviços que a gente está tendo na Alemanha aqui no Brasil. E fazendo isso, nós investimos muito forte, graças a Deus também ao Rodrigo está me apoiando muito nisso. Estamos investindo muito na área de serviços. Não só nos últimos meses, mas desde a Sirona chegou aqui, uma preocupação muito forte nossa foi de criar uma equipe robusta, bem distribuída no país inteiro, para dar um apoio que vocês precisam. Porque eu sei, quando o equipamento, o raio-x para, a clínica inteira para. Então, a gente sabe disso. E hoje em dia, vou apresentar aqui a pouco para vocês, minha equipe cresceu, acho que 3, 4 vezes, né? É mais da metade hoje em dia na Sirona. É bom que você falou, Rodrigo, mais da metade da empresa hoje em dia faz parte da equipe de serviços. E minha equipe eu tenho 3 partes, 3 sub-equipes, né? São a Academia Dental, são os treinadores. Queria apresentar depois para vocês a doutora Graziella. Eu tenho a equipe do campo e a equipe do acesso remoto. A maioria de vocês conhece a Érica, conheço ela. A gente já tinha várias situações engraçadas no stand nos últimos dias. Você é a Érica? Achei que você é virtual. Né? A menina existe, ela está aqui. Depois também vou apresentar para vocês conheçam ela. É isso mesmo. Érica, vem cá rapidinho para te apresentar. Nós temos uma equipe... Nós temos uma equipe de 3 pessoas dedicadas para dar um apoio para raio-x. Estamos também com 2 pessoas na área de CAD/CAM para realmente ajudar no dia a dia, quando vocês têm perguntas e dúvidas, pelo acesso remoto, pelo telefone.
Quer explicar um pouquinho o que vocês fazem durante o dia a dia? Bom, boa tarde. Para quem não me conhece, sou a Érica do Acesso Remoto, a famosa Érica. Então, como que se resume o nosso trabalho diário? Nós somos uma equipe de 3 pessoas hoje dentro do Acesso Remoto, né? Eu, o Helder e o Ricardo. E o nosso atendimento, assim, horário comercial, né, diário. E nós fazemos o acesso remoto, né, na máquina de vocês. Normalmente, nós também damos treinamentos via acesso remoto. Então, nós tiramos as dúvidas, coletamos até logs de erros para poder agilizar a visita do técnico e agilizar o diagnóstico também das máquinas. Então, isso acaba facilitando bastante, até agilizando o atendimento de vocês. Então, hoje vocês não precisam esperar um técnico chegar até a clínica para fazer o diagnóstico, né, e depois voltar para poder ser entregue a peça posteriormente. Então, com esse acesso remoto, vocês têm uma agilidade de já saber qual que é o problema e o técnico já chegar na clínica com a peça em mãos. Então, isso facilita bastante a vida, né, das clínicas hoje. Então, resumidamente, é isso. Obrigada. Uma preocupação muito grande que eu estou vendo muito é a questão de cobertura do país. Normalmente, quando um cliente aborda nosso vendedor querendo comprar equipamento, a primeira pergunta, lógico, é o preço. A segunda é, mas você tem técnico por perto? E a resposta é, talvez não, mas a gente faz tudo para vocês estão sendo atendidos no tempo mais rápido possível. 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, até 3 anos, quando a gente começou a nossa operação aqui, se a gente teria essa mapinha aqui, acho que teria uns 3, 4, 5 pontinhos só, né, Rodrigo? Hoje em dia, na verdade, eu nem estou contando mais, mas a gente aumentou muito a equipe. Então, se vocês me perguntam hoje em dia, Cris, queria comprar um equipamento, tem técnico? Eu vou falar com certeza, tem. Porque a gente está tendo, em quase todas as capitais, cidades grandes, já temos um técnico presente e estamos aumentando muito a equipe. Opa, agora deu errado. Vai para o próximo slide. Aqui em números, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Nós temos 11 técnicos próprios da Sirona. É a maior equipe no Brasil de próprios técnicos. Todas as outras empresas também, lógico, têm técnicos, mas só a Sirona realmente tem 10, 11 próprios técnicos que estão sendo treinados pela equipe da Alemanha. Estamos tendo treinamentos entre 3 e 6 meses aqui no Brasil para deixar essa equipe sempre atualizada. Temos 10 técnicos terceirizados em imagem, também profissionais do campo, para fazer o quê? Para garantir que, talvez a gente não tenha um próprio técnico na cidade, mas vamos arrumar alguém que pode nos auxiliar no caso que precisa. E o projeto para esse ano é aumentar essa equipe ainda mais. Já temos mais um treinamento garantido, programado, para formar mais 2 técnicos. E a ideia é fazer mais uma. Então, até o final do ano, se Deus quiser, nós vamos vou apresentar para vocês uma equipe entre 30 até 40 profissionais que podem cuidar de vocês no dia a dia. Isso aqui são os contatos, no caso que alguém precisa entrar em contato com a equipe lá em São Paulo. O caminho mais fácil normalmente é do e-mail, mas quem prefere ligar também pode ligar. E um projeto muito importante que a gente está formando cada dia mais é o projeto da Academia Dental. O que é a Academia Dental? A Academia Dental foi um projeto que já existe na Alemanha. Eles lá têm realmente uma academia que dá cursos, mas o foco deles é treinar vendedor, treinar técnico. Aqui no Brasil, a gente tem uma estrutura bem diferente. Nossa ideia é treinar realmente o usuário. Porque a gente sabe que venda de software não é simplesmente vender software, depois o individual se vira lá no campo sozinho. Não é isso. A gente precisa garantir que você sabe usar esse software para realmente explorar a máquina o máximo possível. Utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis. E nós estamos dando treinamentos semanalmente para dentista, para radiologista, para técnico de prótese. Hoje em dia estamos dando esse treinamento no Centro Paranemark, em São Paulo, mas a partir de fevereiro, março, nós vamos lançar nossos próprios salas de treinamento no escritório da Sirona.
Qual é a ideia desses treinamentos? A ideia é realmente potencializar a aprendizagem, né? Deixar vocês mais aptos de realmente usar tudo que o software e equipamento pode oferecer para vocês. A gente também queria estimular bastante a solução de problemas entre os profissionais. Porque para esses treinamentos, a gente convide uma turma de 3 até 6 profissionais e tem uma chance de interagir, de tirar dúvidas. Então, vocês vão criar uma rede realmente de parceiros, não só da Sirona, mas também de outros profissionais para tirar dúvidas. E uma coisa super importante, não é um laboratório de TI. A gente nunca deixa ninguém em frente de um PC para simular software. Não, a gente vai treinar no equipamento. Realmente, isso é uma coisa que essa infraestrutura que nenhuma outra empresa no mercado aqui tem. Isso é uma coisa que a gente está tendo muito orgulho para oferecer para vocês. Também queria agora apresentar para vocês a Grazi, a doutora Graziella. Ela está cuidando desses treinamentos de radiologia e queria que você fale um pouquinho o que você treina lá. Obrigada, Cristian. Bom, meu nome é Graziella, para quem não me conhece ainda. E a gente está com esses treinamentos lá no Instituto Burnemark. São treinamentos feitos segunda, terça e quarta-feira. Eu tenho aqui o Dr. Leonardo, que já esteve presente comigo lá e pode dar o depoimento do treinamento, né? Vocês podem perguntar para ele o que ele achou. Responsabilidade. Bom, esse treinamento eu estou achando muito interessante, porque o retorno tem sido fantástico, no sentido que a gente consegue focar bastante, focar na ideia, na proposta, que é mostrar realmente o programa, mostrar realmente o que a gente pode viabilizar com os exames, como que a gente pode fazer a venda do produto e mostrar realmente o equipamento, como que ele funciona. E assim fica também muito fácil a gente se integrar com a equipe na Sirona, com a equipe da Érica e com todo mundo. Tá uma equipe com muito sucesso, tá com uma equipe bastante sucesso, porque essa integração tem sido feita de forma muito tranquila e muito mais fácil, muito mais dinâmica. E, bom, eu espero, né, que também estou disponível na Sirona nos outros dias. E se vocês tiverem alguma dúvida, estou aí para ajudá-los, tá? Obrigada. Obrigada, Grazi. O que mais que a gente tem? Opa. Deixa eu voltar. Outra você não. Aqui só algumas fotos desse instituto que a Grazi comentou agora, que a gente tá usando como estrutura de treinamento hoje em dia, mas pode se preparar, porque a partir de fevereiro nós vamos lançar salas de treinamento para oferecer uma estrutura ainda melhor e um portfólio ainda maior de treinamentos. Do meu parte seria isso. Eu acho que agora eu parto do Dr. Eduardo para apresentar mais algumas dicas do software. Gente, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Eduardo, radiologista da Sirona, com muito orgulho. Na verdade, a minha história com a Sirona começou antes mesmo de eu ser contratado pela Sirona. Eu trabalhava para um implantodontista que já tinha um equipamento da Sirona. Então, assim, com certeza eu fui o primeiro a passar algumas dificuldades, porque a gente qualquer software que seja novo, a gente nunca sabe o que fazer, né? Mas, enfim, pela própria facilidade do próprio software, a tranquilidade que ele te dá de trabalhar, isso foi um aprendizado muito rápido. E hoje eu estou aqui para justamente falar com vocês. E a intenção é tentar ser o mais aberto possível, justamente é um canal de comunicação em que a gente pretende estar o mais próximo possível de vocês para responder qualquer dúvida. Para Eduardo, me ligar, só não liga de noite, senão a patroa reclama, né? Mas pode ligar a qualquer momento para falar, estou precisando disso, estou com essa dúvida. A intenção é justamente essa, é ser bem próximo de vocês o máximo possível. E o engraçado porque, assim, quando eu ouvi a Christian falando, né, sobre até a parte de
dessa parte de serviços, né? E a gente vê realmente, quando a gente conhece a estrutura de uma empresa, né? Porque eu sou usuário, me considero um usuário do produto, e a gente normalmente não tem contato com a empresa em si. Então, quando a gente começa a conhecer os bastidores da empresa, a gente começa a ganhar confiança na empresa, né? Então, assim, tem muito da coisa cultural, lógico. Eu acho que deve ser assim, pelo que eu percebi na Alemanha, mas a pessoa que está fazendo um treinamento técnico, uma escola técnica, ela já é treinada dentro da própria empresa e que ela já vai trabalhar depois de formada. Então, o cara está na escola técnica, ele fazendo, digamos, o nosso segundo grau técnico, ele já está trabalhando, fazendo o curso dele dentro da empresa que ele vai trabalhar depois. E é uma cultura completamente diferente da nossa, né? Então, por isso, de repente, Christian, tem essa dificuldade do treinamento do técnico, mas que a gente consegue superar justamente porque tem um suporte todo da Alemanha atrás disso. Então, isso é muito importante. A intenção hoje é justamente deixar o canal bem aberto. Eu tenho alguns tópicos que a gente vê bem recorrentes em relação a dúvidas, que eu vou pensar esses pontos, mas a intenção é que vocês falem mais do que eu. Tá? É essa a intenção, contanto que vocês não me batam, não briguem comigo, a intenção é essa. Tá? Mas essa configuração não ficou muito legal. Acho que o momento mais esperado, lógico, eu vou deixar para o final, que a gente vai falar um pouquinho de report, né? A gente sempre deixa para o final o mais legal. Deixa eu ver se eu consigo configurar aqui melhor, porque está cortando um pouquinho a lateral ali, já desde a outra apresentação. O que eu observo hoje, em termos de radiologia, o que acontece? Você tem as clínicas de radiologia, elas trabalham com muitos softwares diferentes. E isso, muitas vezes, gera retrabalho e gera incompatibilidades, né? Então, uma coisa que a gente percebe no dia a dia é a complicação da teleradiografia. Alguém já teve algum problema em termos de confecção de exame, de impressão, de não bater o que está impresso com o tamanho do filme? Isso já aconteceu com alguém? Aqui? Não? Já aconteceu. Tá, a gente... Oi? Uma panorâmica. Hoje em dia, na verdade, você tem as empresas que vendem software, né? A gente tem duas principais, que é a CDT e a Radio Memory. Não me perguntem qual é a melhor, porque senão eu não vou ser imparcial, então eu prefiro não responder. Mas, assim, o que acontece hoje é que as empresas trabalham muito separadas, né? Elas não param para conversar e realmente ver o que vai acontecer. Então, assim, a gente vê de clientes que compram um software, por exemplo, e na hora de fazer essa calibração para fazer o traçado cefalométrico, a empresa fala, você tem que colocar um clipe do lado do paciente para poder ver qual o grau de ampliação para poder fazer a sua calibração. Tá? Não é por aí, tá, gente? Se vocês pegarem o manual do equipamento, o manual já vai te dar esse DPI, que é o que você vai usar dentro do software de terceiro, para você poder fazer essa tele. Tá? Mas a confusão maior na tele, só de repente isso for assunto de alguém, né, é que a teleradiografia ela tem ampliação. Né? Se eu faço uma radiografia, ela está distante, o paciente está distante do sensor, então eu vou sempre ter uma ampliação. Isso vem desde que inventaram a teleradiografia. Essa ampliação, a média de 8% a 10%. Tá? Historicamente, nos equipamentos, enfim. O nosso equipamento ele dá uma ampliação de 10%. Tá? Então, hoje, se você imprimir pelo software da Sirona, você vai ter uma ampliação de 10%. A sua tele vai ser 10% maior do que o tamanho, vamos dizer, entre aspas, real, porque a gente nunca vai ter o tamanho real. O que acontece quando você imprime por outro software, você tem que ver como o outro software está imprimindo. Né? Então, o que acontece hoje? Essa teleradiografia ela tem um DPI de 244. Quem aqui usa o software da Radio Memory? Acho que é a maioria, né? Quantos DPIs você usam lá? Oi? 269. 244. Alguém tem algum número diferente de 244 e 269? Não, pois é. Aí você me segurei agora.
Tá, então assim, vou explicar, porque aí assim, ninguém mais vai ter dúvida do que realmente acontece. Aí, então, essa medida aqui... Oi? Pois é. O equipamento da Sirona ele já vem com essa régua que está no meio do paciente sempre. Independente do tamanho do paciente, essa régua vai estar no meio. Então, a ampliação dessa régua é sempre a mesma, 10%. Então, se vocês pegarem um software e medirem essa régua, ela vai ser sempre 10% maior do que o tamanho que está na régua. Por quê? Porque a tele tem uma ampliação de 10%. Tá? Se você imprimir pelo software da Sirona, você vai imprimir ela 10% maior. Se você está imprimindo ela 10% maior, no software você tem que fazer ela 10% maior. No software a resolução tem que ser 244. Por quê? 244 é a resolução, se você apertar o botão direito em cima da imagem, dentro do Windows ele vai te dar 244 dpi. É o que está no manual do aparelho. No manual do aparelho tem o dpi. Tá? Então, assim, a gente não precisa de nenhum clipe, nem na panorâmica, nem na tele, para fazer isso. O que acontece, na verdade, é que quando você vai calibrar lá dentro do Radio Memory, o que você usa para calibrar? A reguinha. Não é isso? Na hora de fazer o traçado, tem lá a opção. Você fala, eu quero calibrar essa imagem. Aí você fala, ó, daqui a aqui tem tantos milímetros. E dá um OK e ele te dá o DPI automático. Se todo mundo fizer por aí, vai dar 269. Tá? Então, os dois valores, ou é 244 ou é 269. Não tem nenhum valor diferente disso. Qualquer valor diferente disso tem algum problema ou na impressão, com certeza na impressão. Porque o que vai mandar agora nessa hora é a impressão. Ou você imprime em tamanho, vamos dizer, com a régua em tamanho real, ou você imprime com a régua 10% maior. Dá diferença isso no traçado? Eu tenho certeza que não. Tá? Mas é até um artigo facinho de fazer. Tá? Não tem nenhuma diferença. Normalmente, como as medidas no traçado elas são comparativas, proporcionais, se você aumenta 10% ou diminui, você não vai ter diferença. Você pode imprimir pela Radio Memory. Se você colocar lá 269, é melhor você imprimir pela Radio Memory. Entendeu? 269 mesmo. Deve estar batendo o seu, porque você está colocando 269 lá. Tá? O que a gente vê é porque, quando você coloca o clips, eu, por exemplo, sou bem bochechudo, o clips vai estar mais próximo do fio, do sensor. Uma pessoa mais magra, o clips vai estar mais distante. O clips pode estar inclinado, então já você vai ter diferença na medida. E por isso que a gente vê um com 267, outro com 2, cada um com um valor. Mas são dois valores, ou 244 ou 269. Tá? Uma coisa importante dentro do nosso software, dentro do SIDEX, você tem exame e você tem imagem. Né? São as duas formas de você imprimir. Não sei se vocês já perceberam que você consegue imprimir dessas duas formas, ou como exame ou como imagem. Quando você imprime como exame, o que tiver ali na tela vai diminuir ou aumentar para caber no filme. Então, sempre que a gente quiser alguma coisa relacionada à medida, a gente não pode imprimir por exame, tá? Com exceção do relatório do 3D. O relatório do 3D você pode imprimir como exame, que vai estar sempre 1 para 1. Tá? Mas, se eu tenho uma teleradiografia, eu vou imprimir essa tele, eu tenho que vir em exame e imprimir na impressora Daico. Tá? Porque ela vai com 10% a mais, que é o que vem do aparelho. Imagem, desculpa. Se eu imprimir como imagem, ela vem com 10% a mais, porque é o tamanho real. Se eu imprimir como exame, ela vai sempre mudar o tamanho para caber no filme. Então, sempre que a gente precisar de medida, a gente não pode usar o íconezinho aqui de exame. Tá? Alguma dúvida aí, gente? Então, deu para entender bem essa parte? Em relação a qual é o certo de fazer, ou 244 ou 269, não tem um DPI diferente disso. Tá? Se vocês repararem, 269 são 10% a mais do que esse valor. Tá? A diferença é de 10%. Então, é isso. Antes de entrar aqui, eu queria abrir o software para a gente falar da panorâmica. Uma outra dúvida muito recorrente é em relação à panorâmica 1 para 1.
Quem imprime na sua clínica panorâmica 1:1? Alguém imprime panorâmica 1:1? Porque tem muita gente que liga pedindo, eu quero imprimir panorâmica 1:1. Então, assim, a gente sabe que não existe panorâmica 1:1, né? 1:1 só a tomografia, não tem jeito. A gente consegue uns valores aproximados na radiografia panorâmica quando a gente sabe quanto que de ampliação a gente tem naquela imagem. Hoje eu consigo, na P1C, fazer uma ampliação de 25%. Tá? E aí eu vou ter duas maneiras de imprimir isso. Ou eu imprimo como imagem, e ela sai 25% maior, ou eu imprimo como exame e eu não sei quanto que ela vai estar ampliada, porque ela vai diminuir para caber no filme. Ou seja, a panorâmica para ampliação, a gente não deve imprimir como exame. A gente tem que imprimir sempre como imagem. Tá? Só que aí tem uma dica para a gente fazer isso. Aspecto, configurar, opções. E aí tem isso aqui, ó, ajustar medição automático. Se isso aqui tiver ticado, né, tiver acionado, toda P1C que vocês fizerem, na hora de você imprimir como imagem, ela já vai descontar os 25%. Ou seja, você não precisa fazer regra de 3 para poder fazer medida nenhuma. Ela já vai compensar os 25%. Tá? Isso é importante por quê? Porque a gente vê muita gente exportando a imagem JPEG, importando num software de desenho, de planejamento de implante, aquela panorâmica. Né? E assim, não tem necessidade disso. A gente pode fazer isso diretamente na tela. Então, se eu abro uma panorâmica aqui, eu vou abrir uma imagem de uma panorâmica. Tá, eu vou pedir desculpa só porque, como eu estou no mouse do notebook, com certeza o desenho não vai ficar dos mais bonitos. Mas eu consigo pegar uma ferramenta, por exemplo, de linha e fazer o traçado daquela panorâmica. Espera aí, desculpa aqui. Deixa eu pegar a análise. Eu consigo pegar e traçar o canal mandibular. Certo? Não sei nem se está indo aí na posição certa, mas enfim. Eu consigo fazer isso direto na tela do computador, sem precisar jogar isso em nenhum software. Ah, mas como é que eu vou imprimir isso? Eu imprimo direto aqui. Eu vou colocar uma visualização prévia, só para vocês verem. Tem a chave aí do Sidcom? Você... Na verdade, quando você... Eu não estou com software de impressão aqui instalado. Então, você consegue imprimir essa imagem com o desenho e depois você muda em aspecto essa imagem e imprime ela sem o desenho. Tá? Então, eu venho aqui em esse último aspecto, eu posso salvar aquela imagem que eu fiz o desenho com um nome, por exemplo. Então, eu boto aqui, vou salvar esse exame como traçado. Então, essa imagem vai ser salva com um traçado desenhado. E eu posso selecionar a mesma imagem sem o traçado. É só eu selecionar aqui nesse aspecto de imagem. E aí, em vez do aspecto traçado, eu seleciono o aspecto original. E aí eu vou ter a mesma imagem sem o desenho. E aí você imprime... Eu na minha clínica, eu imprimo uma com desenho e a outra sem o desenho. Tá? Então, isso funciona bem. Eu não preciso jogar em nenhum software de planejamento de implante essa imagem para desenhar, botar o implante e fazer medida. Eu consigo fazer tudo aqui. Então, eu consigo pegar a região e fazer a medida diretamente aqui. Eu acho que a maioria de vocês até já deve fazer isso, né? Mas é uma dúvida recorrente. Eu consigo já fazer a medida aqui direto e imprimir essa imagem já com a medida, sem precisar jogar para nenhum outro software. Alguma dúvida, gente, nessa parte? Todo mundo entendeu bem essa parte de aspecto? Né? Você vai salvar a mesma imagem com o traçado ou sem o traçado. Eu esqueci. Desculpa, Marília, eu esqueci da Marília. Gente, a Marília é nossa gerente de marketing. Tá? Ela vai passar um questionário para vocês responderem.
Tá? Aqueles que responderem com tudo ok, tudo lindo, vão ganhar um brinde. Não, não é bem isso. Né? Todo mundo vai ganhar um brinde. Tá? Mas, na verdade, a gente está querendo saber exatamente o que vocês estão pensando, qual é o grau de satisfação de vocês, quais são as nossas necessidades, o que a gente tem que correr atrás para poder melhorar o nosso serviço, o nosso atendimento e equipamentos, enfim. Tá? Quer falar alguma coisa, Marília? Não? Oi. Vamos lá. Peguei a minha panorâmica, está aqui, não é isso? Imagem, exportar, não é isso? Eu vou jogar aqui na área de trabalho, eu espero achar ela depois que a minha área de trabalho está incluída, está encolhida, eu vou botar o número 1111. Então, a imagem está lá no desktop como 1111. Então, vamos procurar 1111. Cadê um? Cadê? A imagem está aqui. Botão direito, propriedades, detalhes. 235 dpi. Essa é a dpi da imagem. Tá? Não precisa de clipe, não tem nada colocado ali. Não. Nada. Só a imagem exportar, com o botão direito, porque ela vai para o Windows, e o Windows já identifica qual é o DPI. Sim. Não. Se você está jogando para outro software, aí você vai estar jogando essa imagem magnificada. Aí você vai ter 25% de magnificação. Oi? 25. A P1C. Entendeu? Então, se você fez a P1C, exporta ela e importa num software no Radio Memory, você está fazendo com 25% de magnificação. Aí você tem que botar lá 25%. Mas eu não uso, não preciso mais usar. Tá. Entendi. Não, mas você está corrigindo essa imagem? Aqui eu estou mandando ela sem corrigir. Tá? Aqui eu estou mandando ela sem correção nenhuma. Eu fiz uma P1C e não corrigi. Tá? Porque assim, se você abre o Sidexis e você faz algum tipo de medida aqui, você tem um objeto conhecido e você faz uma ajustar medição, que é essa opção aqui, aí você está mudando o tamanho da imagem. Você consegue fazer isso na tele, por exemplo. O software da Sirona imprime uma tele com 10% de ampliação. Se eu for lá na reguinha, medir lá os 50, ela vai dar 55, porque ela tem 10% de ampliação. Aí eu digo para o software, ajusta essa medição. Aonde tem 55, na verdade é 50. Aí ele vai mudar o tamanho da imagem. Aí sim você pode ter uma diferença no Radio Memory. Entendeu? Mas, a grosso modo, quando a imagem sai direto com 25% de ampliação, você tem que dizer para o outro software que aquela imagem está 25% maior. A gente pode até fazer uns testes depois, com calma, para junto, e a gente faz essa... Porque assim, cada programa tem um padrão de importação dessa imagem. Então, o CDT é diferente do Radio Memory, então a gente tem que ver junto com outro software qual é o padrão. Mas, a princípio, é isso. A imagem aqui, ela não sai 1 para 1, a não ser que você corrija. Entendeu? Sim. Na panorâmica. Não, normalmente acho que você já deixa cadastrado, ele já repete o último valor usado. Já fica padronizado.
Eu sei que a CDT faz isso, a Radio Memory eu não sei se faz. A CDT faz. Eu acho que a Radio Memory memoriza o último valor que você usou. O que eu vejo em relação à Radio Memory é que assim, tem uma diferença na hora de você imprimir o traçado, por exemplo, o desenho. Se você imprimir lá em cima, acho que tem uma opção imprimir relatório ou imprimir não sei o quê. Se você muda isso, você já muda o tamanho da impressão ali do desenho. Então, você tem que ver também a parte do outro software, entendeu? Da Radio Memory. A gente pode parar para fazer isso junto. Mas, assim... Mas, assim, não... pois é, mas... Não, bom que aí a gente já identificou, a gente consegue resolver isso de uma maneira muito simples, porque não é nada complicado. É mais complicado do que parece, do que eles... Não precisa de clipe, não precisa colocar nada em lugar nenhum. A gente consegue resolver isso muito tranquilamente. R$235. Isso. Quantas vezes já quebrou aquela bandeja de apoio sua? Minha nunca quebrou. Duas? Duas vezes. Uma. Demorou um ano e meio para chegar. O apoio de mente, você disse? A pessoa se eu lembro do doutor Romero uma vez. Eu acabou de quebrar de novo. Da Jábora ia levar o do aparelho. O que é? Da Jábora ia levar o que estava lá no aparelho. Vamos lá. É lógico que assim, quando a gente pega um paciente, principalmente um paciente mais idoso, ele tende a fazer mais força naquele apoio de queixo do que o normal, né? Toda vez que eu precisei desses apoios de vento, nunca existe no Brasil, eles têm que fazer a importação desses apoios de vento. Eu ouvi falar. E aí demora uma eternidade para chegar. E aí a gente vai emendando com fita durex, adesivo, e vai balançando. Sim, e sempre vai prejudicando um pouquinho a qualidade da imagem. Então tá, então aí, Christian. Vamos fazer um estoquezinho de apoio de menta. Da outra vez demorou também 7 meses para chegar. E assim, não é barato, né? É uma pecinha consideravelmente cara. Eu não sei valores. Eu acho que eu paguei até mais, então. Eu não sei não. Precisamos conversar. Mas, agora, essa pergunta dele, eu perguntei para todo mundo por quê? Porque se existe essa questão, porque o meu, no caso, quebrou porque era um paciente especial. O paciente quebrou o negócio. Uhum. Não estava quebrando. Ele pegou e quebrou. Eu acho que até foi... Agora, pelo tanto que acontece, a senhora não tem isso em estoque... Vamos... Pelo tanto que vocês estão falando na Alemanha, Não. que não sei o que... Vamos nos dois itens principais disso aí. O principal item é que, assim, foi feito para quebrar, tá? Mas não para quebrar para vocês ficarem na mão, mas porque é melhor quebrar o item que machucar o paciente. Então, se vocês repararem, todas as peças, até o apoio de testa e tal, eles são feitos para, se realmente acontecer o paciente desmaiar alguma coisa, não sair rasgando a cara do paciente, alguma coisa ali vai sair para que o paciente saia o mais ileso possível. Isso até é recomendação europeia, enfim, não é novidade. Sim. Eu acho que o ponto principal aí é justamente você ter um estoque acessível de uma peça que não é muito... Que não é uma peça até nem tão vamos dizer... Aí, Cristian. Sabe o mordedor universal? Ele está perguntando do mordedor universal. Eu acho que não tem em estoque. Tá. Não, Mandaram eu simplesmente isolar aquilo ali que eu não utilizo. Aquilo ali é o que eu mais utilizo. Eu acho melhor para funcionar a tomografia é aquele funcionador universal. Sim, não. Com certeza. E assim, por exemplo, vem aqueles mordedores azuis que acoplam no mordedor. Eu não sei se tem aqui disponível para... As borrachinhas, isso, as espuminhas. O próprio funcionador também, se ele existe, porque aquilo ali é um deslizante.
Não, entendi. Não, então a questão é simples e eu acho que é fácil de resolver. São peças cotidianas, de repente aumentar o número. Tem desgaste natural. Eu não vou saber te responder agora se eu tenho essa peça, mas a intenção é que a gente não tenha nenhuma faltando em estoque. A intenção é que a gente tenha todas essas peças de desgaste natural que a gente tenha disponível. O teu fato, lembrando, faz mais de um ano que aconteceu o teu posicionador. Hoje, o teu apoiamento, se... em Foz, eu lembro disso. E o outro amarelo que também danificou e eu estou esperando um ano para chegar também, não chegou ainda. Entendi. Esse tem aberto o sistema. Esse tem aberto? Tá, ok. De novo, gente, a intenção aqui não é só a falar e mostrar somos os melhores, enfim, é justamente estar aqui para identificar e tentar resolver os problemas, entendeu? Então, a intenção é essa. Obrigado, doutor Homero. Não, mas é isso, a intenção é... Não, eu também estou à disposição para justamente esse caso que você apontou agora, para pegar depois esse caso para dar uma olhada o que aconteceu. Na maioria, nas melhores famílias, pode dar alguma coisa errada, né? Mas a gente está aqui para se... não, realmente a gente está melhorando cada dia mais. Nossa preocupação é prestar um bom serviço, então nos ajuda um pouco. Então aqui depois eu vou aguardar aqui pegar quem tem um caso aberto, quer saber o que está acontecendo, se está parado alguma coisa, deixa uns dados comigo, a gente vai fazer um follow-up. Conversando aqui, eu lembrei eu tinha esquecido de falar a tua resposta. Doutor, o que acontece é assim, a gente mapeou no mercado quais são o grau de utilização de cada peça, ou seja, a gente mapeou por demanda das peças. Então, a gente fez uma curva de necessidade por produtos e por linhas. Então, assim, a gente tem um estoque A, B e C, devido à demanda dos produtos. Então, isso já foi mapeado nível Brasil para todas as linhas, já foi feito um pedido e a gente recebeu, até o Rodrigo me lembrou aqui, que a gente recebeu esse mês o estoque de todas as peças. Então, se por acaso estiver faltando é porque tem alguma coisa errada, mas pelo nosso controle a gente já mapeou a demanda de todas as peças devido ao grau de necessidade e de giro. Então, a gente não tem porque ter falta de peças daqui para frente, tá bom? Tem que ter. Tem que ter. Eu te respondo precisamente segunda, mas não deveria estar faltando devido ao mapeamento que a gente fez, tá? Ah, então tá aí. Não, brincando, mas é importante que a gente saiba. Não tem problema, mas assim, Tá certo. Não fica pegando esses exemplos. Mas eu tive uma situação, a primeira vez demorou 7 meses para chegar. Entendi. Isso é importantíssimo para nós. Então, na primeira vez, a gente nunca esquece, né? Claro. Aí, por isso que eu tô falando, aconteceu quarta-feira agora, e aí eu já tô perguntando pra você, tem nada? Tem que ter, doutor. Pelo mapeamento que a gente fez, não deveria ter falta de nenhuma peça, tá? Ou seja, simplesmente a gente abre uma chamada e fica, vamos dizer, esperando um retorno, alguma coisa de vocês. Então a gente tem como cobrar também. justo, porque aí você já, na verdade, se rastreia pelo número de protocolo, né? Tá. Boa sugestão, doutor. Sim. Não, a gente tem essa qualidade de chamada, sim, né? A gente gira, cada chamada está sendo registrada, tem um número. A gente já está pensando como a gente pode melhorar esse fluxo de informação, talvez criar um portal para você já ter acesso, colocam lá o número do caso para ver como está o status, né? Igual que você pede um livro no Amazon, ou sei lá, eles já te mandam no Apple, né? Seu pedido já está sendo processado. A gente vai fazer. Isso é uma coisa mais de infraestrutura, de TI, enfim. Mas sim, essa controle de chamados temos. Isso é o mínimo, eu acho que as empresas deveriam fazer para realmente controlar o que entra, né, na relação de dúvidas, pedidos. Então, quando vocês conversam com a equipe lá do acesso remoto, Érica, com as meninas que ajudam com os pedidos de peças, Fabiana,
Já pede, me passa o número do caso para eu possa ter o número para acompanhar mais fácil. Isso também ajuda bastante a equipe lá do back office. Mais perguntas, gente? Ou a gente pode... O Eduardo tem mais 2 casos que ele queria apresentar para vocês. Tem mais alguma dúvida nesse ponto? Não? Então tá. Ok. Engraçado que no outro encontro, né, o encontro foi de 1 hora, na verdade, só, né? E a gente achou que ia sobrar tempo e aí faltou. E a gente decidiu fazer 2 horas. E aí, se a gente não controlar o horário, daqui a pouco também não dá tempo, né? Mas, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho para vocês do CSI, né? O CSI é um cintilador novo que a Sirona trouxe, desenvolveu, na verdade, junto lá na Alemanha, e que possibilita uma imagem muito melhor na radiografia. Quem comprou o equipamento há pouco tempo já recebe esse novo sensor. Na verdade, o meu equipamento, por exemplo, eu comprei antes do sensor, então eu acabei de comprar um sensor aqui na Conabro, justamente para trocar o meu sensor antigo. E realmente, assim, você tem um ganho de qualidade na imagem. Bem satisfatório, tá? Tem quanto tempo que está vindo já com esse CSI? Acho que desde o início do ano, não é isso? Desde o início do ano já está vindo com um sensor novo. Então, os equipamentos comprados desde o início do ano já vêm com sensor novo. Os equipamentos que foram comprados antes disso vêm com sensor antigo. Vem com sensor novo. Vem com sensor novo. Não sei, a base porque aí senão eu que ia falar, o meu não foi, senão eu deixei ele responder, eu deixei ele responder para justamente, senão eu falava, aí ia ser minha vez. Mas... Tá, então, na verdade, o que modifica bastante é esse cintilador, na verdade, que é o que vai gerar a luz. Eu não sei se vocês... Quem aqui assistiu a palestra de ontem, anteontem, do Dr. Alan Farman? Alguém assistiu? Ele falou muito disso, de sensor. E na verdade, esse cintilador CSI, ele funciona como se fosse uma grade daquela de lisome. Então, você tem a luz indo num feixe muito retilíneo, então você tem uma qualidade de imagem muito melhor. Tá? Hoje se fala muito do telúrio de cádmio e é um sensor realmente com uma tecnologia nova, mas que gera um tamanho de imagem como se fosse de uma tomografia. Então, você imagina você trabalhar atendendo 20, 30 panorâmicas por dia com um tamanho de imagem como se fosse uma tomografia para fazer uma panorâmica. Então, muitas vezes inviabiliza. Então, embora se tenha uma imagem muito boa, ainda a gente ainda tem que olhar com um pouquinho de calma essa tecnologia. Tá? E isso é que a gente consegue usando o sensor novo. Tá? Eu, particularmente, achei uma diferença bem significante. Tem alguns profissionais que me pediram imagens e que eu mandei imagens, não acham que tem uma diferença tão grande. Eu acho uma diferença bem significativa, principalmente quando você vê na tela isso, né? Quando você abre a imagem, quando você amplia, na hora do diagnóstico, o contorno de dente, você tem muito mais definição no contorno de dente do que o sensor antigo. Então, basicamente, essa é a diferença entre os sensores. Quem está comprando equipamento novo ou comprou equipamento novo já está com essa tecnologia, não tem nenhuma dificuldade. Mas eu também quis trazer esse tópico porque assim, muitos dentistas perguntam, mas tem diferença mesmo? Tem diferença. Tá? Alguns não veem. Eu vi essa diferença e achei ela bem importante. Quem aqui tem um tomógrafo? Só para a gente... Tá, acho que é a maioria, né? Acho que está todo mundo querendo ver isso, não é não? Tá. Então, vamos lá. O que acontece, gente? Assim que eu entrei na Sirona, né, oficialmente, a gente teve uma reunião, foi durante o CIOSP do outro ano, e a gente teve uma reunião com a gerente da América Latina, na época, a Svênia, sobre o repórter, né? O que a gente precisava para o Brasil. E a gente fez uma lista, uma demanda, né? Gerou uma lista de a gente precisa disso, a gente precisa daquilo, e não conseguimos o que a gente queria. Por alguns motivos, né?
como consumidor agora, fora a Sirona, o que eu percebo hoje é que hoje o Brasil faz diferença na Alemanha, em termos de produtos, em termos de consumidores. Então, a gente consegue muito fácil ter as nossas demandas ouvidas do que há um tempo atrás. Então, acho que o acesso hoje, principalmente pelo trabalho do Rodrigo, de toda a equipe da Sirona Brasil, a gente consegue esse contato muito mais fácil. E aí, assim, foi com grande surpresa que a gente viu na atualização desse repórter para o 8, né? Porque, na verdade, isso veio, acho que num conjunto, quando eles foram atualizar esse software para o Windows 8, eles lançaram 1.1, com praticamente a lista toda que a gente tinha falado na primeira reunião lá durante o CIOSP. Eu tenho aqui essa versão ainda não está disponível, vamos dizer, oficialmente, porque ela ainda está em validação. A gente ainda está tentando visualizar exatamente quais são as demandas, o que a gente consegue, até para gerar treinamentos e material de treinamento para vocês. Eu não estou conseguindo... Érica, eu não estou conseguindo ver o meu... Espera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Foi. Bom, até agora, nada muito diferente, não é isso? Então, assim, o sistema inicial do repórter, né, que é aquela questão do achado, né, todo mundo que tem o 3D sabe como é que funciona. Isso não mudou, porque isso tem que mudar, é uma filosofia de trabalho toda dentro do SIDEX. Isso ainda não mudou. Tá? Eu acredito, eu não posso dar mais informações, até porque tem um contrato de confidencialidade que eu não posso dar mais informações, senão eles tomam minha casa, meu carro, entendeu? Mas, com certeza, isso está em desenvolvimento, tá? Mas o que a gente já consegue ver aqui, embora olhando o software a gente não veja nada diferente, a gente já consegue perceber algumas mudanças. Tá? Aqui a gente já percebe uma delas. Então, agora, eu consigo personalizar já desde o tamanho do meu papel. Tá? Porque eu não tinha isso. Eu tinha os padrões disponíveis, que ainda estão presentes ali onde está escrito Standards. Eu tenho os padrões que vêm de fábrica, mas todos esses com outros nomes foram criados por mim. Tá? Então, eu consigo fazer agora, por exemplo, com um cabeçalho diferente, com um rodapé diferente, coisa que até há pouco tempo a gente não conseguia. Tá? Embora sejam mudanças pequenas, para quem trabalha com software sabe que isso ajuda bastante. Né? Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Na verdade, você vai ter um programinha antes que é um editor de template, e que você faz isso antes de abrir o seu template. Eu quero o filme dessa maneira, eu quero esses cortes, eu quero desse jeito. E aí, depois, isso já fica automaticamente gravado. Tá? Além disso, eu agora consigo mudar o cabeçalho, que antes eu também não conseguia. Então, por exemplo, eu vou pegar um standard. Agora, onde está ali XG3D Report, que antigamente era Galileus, né? Agora eu posso escrever o que eu quiser. Tá? Além disso, eu consigo aqui selecionar a ordem dos meus achados, porque muitas vezes eu coloco 10 achados, ou, enfim, acho 3 achados, e esses achados estão fora de ordem, eu consigo agora mudar a ordem deles, que eu não conseguia antes. Para que isso? Porque agora com um botão automático, eu já gero automaticamente todas as páginas. Tá? Então, eu vou colocar esse caso aqui. Eu vou abrir essa outra que eu já estou com a página pronta. Então, essa foi uma página normal. E agora, aqui dentro, eu consigo também criar outros padrões. Então, esse é o padrão que vem normalmente. Eu posso selecionar qualquer padrão agora que eu queira, de tamanho e forma de imagem. Tá? Então, eu posso fazer uma página só de cortes, eu posso fazer uma página com panorâmicas e uma axial. Enfim, agora você tem o trabalho de fazer o template do seu jeito,
e depois arrumar isso aí. Tá? De novo, é sempre de uma maneira bem fácil, nunca vai ser de uma maneira difícil, porque esse é o workflow mesmo da Sirona, é tentar facilitar a vida do dentista sempre. Aqui, de novo, uma outra coisa que ficou muito interessante é porque é aquela mesma cara que a gente está acostumado, só que agora eu consigo mudar aqui, ó, número de colunas e de linhas. Então, eu consigo acrescentar mais linhas, eu consigo acrescentar mais colunas no meu relatório. Tá? Mas vale a pena lembrar que eu estou trabalhando em 1 para 1. Então, não adianta eu querer colocar 50 linhas numa página, porque não vai dar certo. A imagem ela não vai diminuir nunca para caber no quadradinho. Tá? A imagem sempre vai ser tamanho real. Mas eu tenho aqui, por exemplo, 4 linhas, 4 colunas, né? Eu consigo botar 5 colunas, por exemplo. Tá? Então, acho que assim, já melhorou alguma coisa. Né? E assim, 90% dos nossos pedidos foram atendidos justamente nessa modificação. Assim, na verdade, você não precisa fazer uma medição para cada achado. Você normalmente, por exemplo, uma maxila eu uso menos achados, uma maxila eu uso mais, mas eu uso 4 achados para pegar uma maxila, 5 para achar uma mandíbula. Tá? Normalmente eu não faço cortes de 1 em 1 milímetro, até porque não faz diferença nenhuma ser de 1 em 1 milímetro ou de 2 em 2 milímetros. Então eu uso cortes de 2 em 2 milímetros e consigo trabalhar com 4, 5 achados super bem. Tá? Na verdade, se vocês pensarem conceitualmente, o software foi desenvolvido para o dentista dentro do consultório. Então, assim, o dentista dentro do consultório quer chamar a atenção de uma determinada área, então ele coloca aquele achado, aquilo chama a atenção para ele. Tanto que quando a Sirona, quando o Galileus entrou, não era nem a Sirona Brasil ainda, era com a representação antes, não tinha nem software de impressão, porque assim, a Alemanha não entendia isso. Vamos imprimir para quê? Está tudo na tela, está tudo digital. Né? E eu tenho certeza que todo mundo aqui dentro pensa dessa maneira. Né? Seria muito bom se a gente não imprimisse nada, nem panorâmica, porque é tudo digital. A dentista, eu ia falar dela agora, porque ela é a única pessoa que eu conheço que ela não imprime nada. Olha que maravilha. Lá no Bombeiro a gente também não imprime nada, que tem um prontuário eletrônico. A gente faz a imagem, faz o traçado, tudo em JPEG e joga no prontuário. Mas é um ambiente institucional. Ela consegue fazer isso, né? Então, assim, eu acho que é um movimento que vai acabar acontecendo, mas antes disso a gente tem que resolver, lógico, né? Desculpa, eu discordo num ponto quando você disse, ao mesmo tempo concordo. Você fala que o programa é feito para o dentista trabalhar com imagem, e eu, na minha opinião, vi já vários programas, com todo mundo aqui, softwares, e eu considero ele realmente um dos mais fáceis para o dentista trabalhar, fazendo cirurgia, assim, lidar com a imagem. Eu considero ele bem fácil. Outros você tem que mexer com linhas, enfim. Só que, ao mesmo tempo, o dentista não consegue ter acesso àquele lance que a gente conversou ontem, de colocar os implantes. Isso é meio paradoxal, isso que você está falando. Eu concordo com você, absolutamente. Ele é muito bom para o dentista, mas a Sirona não abre o que o dentista pode usar. Fica preso na nossa mão. Tá, então vamos lá. Na verdade, assim, eu nem acho que seja tão paradoxo, assim, não acho que seja uma coisa tão contrária, porque justamente, se você pensar no dentista dentro do consultório, ele faz um planejamento de implante, se ele vai dar um viewer, ele vai estar dando esse viewer para quem? Para o paciente dele. Então, ele não quer que o paciente mexa em nada mesmo, ele está dando para o paciente ver, ó, isso aqui é o seu planejamento. Então, essa é a ideia deles, tá? Mas eu concordo com você. Para mim, por exemplo, que eu também sou usuário, seria muito mais fácil se eu não tivesse que fazer dental slice. Se eu tivesse um visualizador que já planejasse um implante. Né? Hoje eu faço o CD visualizador e dentro dele eu jogo o arquivo Dental Slice para o dentista. Tá? Caio, vou mostrar. Tá? Isso ainda não é uma solução Sirona, então assim, o Rodrigo nem está ouvindo o que eu estou falando aqui para vocês agora. Eu acho o Dental Slice um software muito ruim. Tá? Não sei se vocês concordam comigo. Tá? Ele é um software muito ruim. E ele é um software, se ele fosse bom, ele já seria caro. Ruim, então, é mais caro ainda. Eu prometi, eu falei desde o início, eu vou me segurar que eu não vou falar nome de ninguém, mas eu não consigo. Então, a gente sempre, com certeza, a Sirona está em busca de uma solução para isso. Podem ter certeza que sim. E essa é uma bandeira levantada por mim desde o início. Oi?
Não, por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não. Pode ser que surja alguma coisa nesse sentido, uma licença web e tal, mas ainda não tem nada definido. Tá? Antes de mostrar isso, eu só queria chamar a atenção de vocês que assim, há uma intenção muito grande da Sirona de que todos os dentistas que tenham CEREC no Brasil tomografem com vocês. Tá? Então, qualquer coisa que a gente use diferente, que fuja desse esquema, você tem uma chance de perder esse cliente. Tá? Então, assim, a Sirona está trabalhando para justamente todos os dentistas hoje que tenham CEREC, eles tenham a possibilidade e queiram fazer um exame com quem tem um tomógrafo da Sirona. Justamente... Oi? Sim, justamente porque é a única que ele vai conseguir fazer a integração do sistema CAD/CAM. Tá? Então, qualquer solução que quebre um pouquinho isso, vocês correm o risco de estar perdendo esse futuro cliente. Tá? Mas, de qualquer maneira, tentando buscar uma solução, eu catei aí pela internet da vida esse software aqui, tá? Que é o Blue Sky. Tá? Você baixa ele gratuito, blueskybio.com. Tá? É um software de planejamento de implante, muito melhor do que o Dental Slice, gratuito. Aí você vai falar, o Dental Slice também é gratuito, mas eu tenho que pagar a conversão. E ele já faz a conversão. Tá? Então, assim, não juro para vocês que não era a solução que eu gostaria de oferecer. Tá? Eu queria que hoje eu falasse assim para vocês, o Galileus Implante já está aqui para todo mundo que quiser usar. Porque, assim, até a Sirona venderia muito mais equipamento se isso estivesse disponível, eu tenho certeza disso. Tá? Então, assim, podem ter certeza que é um movimento que está acontecendo e que em pouco tempo vai dar resultado. Mas, enquanto isso, eu acho que é um software que, de repente, vale a pena vocês darem uma olhada. Tá? Ele é um software de uma empresa de implante, que é essa Blue Sky Bio, tá? Mas eles disponibilizam gratuitamente no site deles e tem versão para Macintosh. Tá? Então, tem versão Windows e versão Mac. Então, assim, não tem por que usar Dental Slice mais. Tá? Eu consigo, daqui, importar direto. Eu venho aqui, por exemplo, um novo projeto, e aí ele já carrega o Daikon diretamente. Esse é o visualizador que está com o dentista. Tá? Ou seja, a clínica de radiologia agora pode simplesmente mandar o Daikon para o dentista, ou ela converte, faz o projeto e manda o projeto para o dentista. Tá? Então, é uma opção para quem ainda não tem o Dental Slice e não quer gastar o dinheiro com o Dental Slice. Tá? Para quem já tem o Dental Slice, sinceramente, eu acho que continua. Tá? Eu ofereço para aquele dentista que está usando o Dental Slice para diagnóstico, porque a gente sabe que o Dental Slice não dá para usar para diagnóstico. Então, eu tenho um endodontista, por exemplo, que ele usa muito o Dental Slice. Ele quer o Dental Slice porque ele está acostumado com o Dental Slice. Como vocês sabem, eu não trabalho só com Sirona, eu trabalho com outros equipamentos também. E ele quer um software, ele quer o Dental Slice. Eu falei, mas, gente, o Dental Slice não é para fazer diagnóstico, é só para botar implante. O diagnóstico, a imagem, a qualidade é muito ruim. Esse software você não perde qualidade. Então, você consegue importar o Daikon, sem perder qualidade. Eu consigo desenhar nervo, eu consigo planejar implante. Tá? Aqui eu digo que qualidade eu quero da minha tomografia. Tá? Então, por exemplo, qualidade máxima. Ele importa o Daikon e já está pronto para fazer o planejamento. Com muito mais opções do que o Dental Slice. Tá? Aqui eu escolho se eu quero inclinar o corte ou não. Se eu quero diminuir a área. Então, para aquelas pessoas que muitas vezes a gente fala, mas eu não queria que o visualizador fosse com toda a tomografia, fosse só com um dente. Eu consigo agora selecionar a região. Tá? Só a tela está comendo aqui. Está vendo? Ela é uma empresa de planejamento de implante. Isso é gratuito, baixar na internet. Tá? A única coisa que eles pedem é assim, na hora que você instala, ele fala assim, solicite o código. Você manda um e-mail para eles, eles te mandam o código, você coloca e o site e o software funciona super bem. Tá? Tá aí. Sendo que eu consigo várias visualizações nele. Eu consigo um MPR, eu consigo o planejamento de implante que a gente está acostumado, sendo que eu consigo girar em volta do implante ou em volta do dente. Tá? Então, é um software interessante, no mínimo interessante. Tá? Eu consigo colocar o implante,
Tá? É lógico que não tem aquele banco de dados que o Galileus Implant tem. Sinceramente, eu não conheço nenhum software. Isso eu baixei todos os softwares que vocês podem ter acesso. Simplant, Dentsply, que tem um também. Todos os softwares do mercado eu baixei. A maioria é pago, $15 mil, $10 mil para você instalar. E é lógico que não paguei, lógico, eu não sou louco, mas todos que eu pude baixar, eu baixei, todas as versões demo, e assim, até hoje eu não vi nenhum software melhor que o Galileus Implant, tá? Sinceramente, não vi. Tá? Mas, de novo, quem aí está sofrendo, querendo comprar um Dental Slice, eu acho que não tem essa necessidade. Tá? Enquanto isso, a gente, com certeza, é um foco da Sirona resolver essa situação. Tá? Até porque agora aqui eu não vou precisar mais perder tempo lá no Dental Slice fazendo meu 3D, né? Faço 3D e está pronto, né? Então, quem tem Dental Slice sabe que a gente, quer dizer, eu tenho uma técnica lá, ela que sofre, mas de repente se eu não precisasse de Dental Slice, eu tinha menos um funcionário na clínica, porque eu já tenho um funcionário na clínica da Barra só para fazer Dental Slice. Se depender do dentista, a gente não sai nunca do Dental Slice. Tá? Se depender dele, a gente não sai nunca. Mas eu acho que... Quando eu cheguei, tinha um iPad que faz lá, eu coloquei ImplantiView e mudei tudo. Pois é, mas com certeza foi um trabalho que mostrando as facilidades do software, mostrando... Porque o Implant Viewer é um software melhor que o Dental Slice. O próprio Implant Viewer é melhor. Tá? É mais fácil para a gente e é melhor para o dentista. Tá? Mas, assim, o dentista está acostumado com o Dental Slice. Então, assim... Se agora a Sirona disponibilizar o Galileus Implant para todo mundo, você vai ter que ir lá em cada um, olha só, tem esse software. Quando o cara ele vai falar, oh, que beleza, e vai mudar, entendeu? Mas não adianta achar que você vai empurrar a goela abaixo, porque pode ser que você perca algum cliente, né, nesse meio termo, entendeu? Então, assim, é lógico que a gente tem essa preocupação também, ninguém pode perder cliente, mas a Dental Slice tem uma base instalada muito grande, assim, o pessoal está acostumado, mas definitivamente é um software muito ruim de planejamento de implante. Acho que agora tem um novo planejamento de implante, lembra, Deus, que eu até te mandei 3 alguma coisa, 3D, não sei o que também é gratuito. É pior que o Dental Slice, mas é gratuito, nacional. Mas, tá, gente, é temporário, tá? Tenho certeza que quando vier o Galileus Implant, acho que ninguém vai ter mais esse trabalho de pedir Dental Slice ou alguma coisa desse tipo. Oi? Eu vou abrir aqui para vocês só a questão do editor, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Tá, então, agora a versão nova ele vem com essa pastinha aqui, ó, que é o editor de template. Tá? É muito parecido com um softwarezinho qualquer de edição de imagem, assim, bem simples, então não é nada complicado. Desse lado, você tem algumas ferramentas, tipo desenho de linha, desenho de retângulo, texto livre, tá? Texto da Sirona, ou seja, texto da data do exame, texto do paciente, texto da dose de radiação, qualquer tipo de texto que esteja relacionado ao equipamento, né, ao cadastro do paciente. A logo do software, então eu consigo aqui escolher o que eu quero editar. Se eu quero editar o filme, se eu quero editar o conteúdo do filme, ou aquela página inicial, aquela página de índice, não sei se alguém usa, aquela página onde você tem o resumo dos achados. Então, se eu quero, por exemplo, editar os achados, eu escolho o tamanho do achado, o fundo do achado, a distância entre os cortes, se eu quero a distância de até 0,1, que agora eu consigo colocar a distância de até 0,1, que antes eu só ia até 0,3, né? Agora eu já consigo de 0,1 em 0,1. Quantidade de linhas, de colunas, e eu seleciono um modelo baseado mais ou menos no modelo que eu estou inicial para poder fazer isso. E agora eu simplesmente arrasto o que eu quero colocar.
ele demora um pouquinho para entender. O problema de fazer ao vivo é esse, né? Tá? Então, aqui eu estou colocando cortes, eu escolho se eu quero um corte transaxial, se eu quero um corte lateral, se eu quero um panorâmico, se eu quero um coronal, se eu quero um 3D. Seleciono o número de cortes, o tamanho disso, a espessura, enfim. Eu consigo fazer um template personalizado, que era, acho que, a grande expectativa da maioria aí. Então, hoje isso já é possível, tá, gente? Então, eu consigo colocar vários cortes, cortes transaxiais aqui, cortes laterais aqui, 3D, panorâmico, enfim, tudo na mesma página. Se eu quiser colocar texto, nome do paciente, eu escolho a fonte que eu quero usar isso, qual o texto que isso vai entrar. Aqui eu consigo mudar o nome do paciente, eu escolho o nome do dentista, endereço, tudo relacionado ao cadastro desse exame, data da impressão, enfim. Se eu quiser escrever qualquer texto, eu também consigo escrever o texto que eu quiser, aqui aleatório. Tá? E aí você tem esse trabalho uma única vez, né? Você monta esse relatório uma única vez, esse relatório fica salvo, e sempre que você entrar no software de relatório, sempre que você entrar lá no report, essa opção vai estar disponível quando você clicar aqui. Você escolhe o nome, então, por exemplo, o nome lá da clínica ou a data aqui. Eu consigo mudar o nome, então eu sei qual foi o relatório que eu fiz. Relatório com 3D, relatório com... Tá? Então, a gente ainda não tem comercialmente como é que isso vai ser disponibilizado. Eu acho que, porque isso é bem recente, isso tem 10 dias que isso está disponível para a gente, mas acho que veio bem na hora, porque veio bem próximo do User Meeting. Eu estou gostando muito de trabalhar, eu acho que facilita muito a vida, principalmente número de cortes, que a gente tinha a dificuldade de você ter poucos cortes e precisar de mais páginas, então agora você consegue aumentar isso, diminuir o número de achados, então isso facilitou muito a nossa vida. Tá? A gente ainda está em validação com a Alemanha, porque eu encontrei alguns pequenos errinhos na hora que você faz alguma coisinha, mas assim, a Alemanha eu acho que já até mandou a correção disso, e eu acho que em pouco tempo já vai estar disponível para vocês. Tá? Eu, sinceramente, acho que foi um ganho absurdo em termos de qualidade de trabalho essa ferramenta, tá, gente? Então, em pouco tempo vocês já vão ter notícia de exatamente como é que isso vai ser disponibilizado comercialmente para vocês. Alguma dúvida? Em relação à questão de selecionar cortes alternados, porque a gente fica muito preso a achar. Você até falou inicialmente que, enfim, eu acredito que vocês deveriam estar realmente estudando alguma forma de disponibilizar esses achados de formas alternadas. Então, por exemplo, eu quero um corte do 2016, depois eu quero ir lá para o 2011. Então, assim, eu não preciso de uma seleção de cortes. Entendi. Isso ainda não é possível, tá? O que você consegue fazer hoje, por você poder editar esse seu template, é você fazer uma página, por exemplo, com 2 templates na mesma página, tá? Então, você consegue botar 2 achados diferentes na mesma página e você diz o número de cortes que você quer daquele achado. Isso você já consegue fazer, entendeu? Oi? Até 2 achados por página. Se você já na versão antiga você já consegue fazer isso, tá? Só que você só consegue fazer isso nas páginas maiores. Tá? Então, mesmo na versão 1.0, você tem como colocar 2 achados por página se você selecionar as páginas maiores. Então, por exemplo, aqui, ó, 14 por 17, eu consigo botar 2 achados na mesma página. Tá? Então, eu consigo botar uma em cada uma. É porque ele foi por 10 por 8. Eduardo, alguma vez Tá? você falou Mas... que perde muito espaço com a impressão do filme? Mas assim, repara que aqui a principal ferramenta de impressão é que
PDF. Porque mesmo imprimindo, eles entendem, tudo bem, mas então imprime em PDF. Por que você vai imprimir em papel isso aí? Então, em PDF, tanto faz ter uma página, 2, 3, entendeu? Então, assim... não. Hoje você já consegue mudar isso. No que eu mostrei, você consegue mudar até a margem disso. Aqui, ó. Você vem aqui, vamos botar um novo documento, por exemplo. Filme, aqui, ó, margens. Se eu não quiser margem nenhuma, eu posso botar margem de 5 milímetros. Então, agora, você não perde mais com cabeçalho, tá? Porque você vai montar o seu cabeçalho. Então, você consegue aproveitar e colocar muito mais corte do que você conseguia. Entendeu? Então, com certeza, no mínimo, você vai precisar de menos páginas para fazer o seu relatório, vamos dizer, de maxila inteira, ou mandíbula inteira. Isso com certeza. Tá? Então, assim, estamos trabalhando arduamente para que isso venha o mais rápido possível. Isso não é papo, realmente é o que acontece. E hoje a gente é ouvido muito mais por conta do bom trabalho da equipe toda da Sirona fazendo no Brasil. A gente é muito mais ouvido na Alemanha do que era há 1, 2 anos atrás. Acho que por isso que as coisas realmente estão acontecendo de uma forma muito acelerada. É isso. Agora eu conto uma piada, o que a gente faz? Alguém tem alguma dúvida do software Sidex, do Galaxy, alguma coisa que... Oi? Não, mas é uma piada de mau gosto. Aí não, pô, a piada de mau gosto não pode. Uma coisa que eu gostaria só de mostrar aqui rapidinho, que também é uma dúvida muito grande, e que às vezes a gente tem até um trabalhinho maior para fazer um relatório, mas fica um resultado assim, um resultado bem interessante, é que eu vou aproveitar um relatório desses de um modelo antigo mesmo, tá? Eu vou botar esse modelo aqui de relatório, com uma página só. Vou armazenar isso no Sidex. Tá? Eu normalmente utilizo esse modelo de relatório, tá? Que embora não tenha a panorâmica, todo mundo fala muito da panorâmica. Com esse modelo aqui, certamente o dentista consegue se localizar sem ter a panorâmica. Tá? Na verdade, ele vai te dar a visão 3D, um corte axial ali da região, e essa linha aqui, na verdade, é o corte central de onde você fez o seu achado. Para quem mede dentro do Galaxy, sempre que você usa esse relatório, a sua medida já aparece aqui. Então, se eu faço uma medida dessa região, seguindo o longo eixo de inclinação, essa medida automaticamente já aparece aqui nessa imagem. E, com isso, o dentista já consegue se localizar. Tá? Então, hoje, eu não uso mais o modelo de panorâmica. O que eu faço, além disso? Eu mudo aqui só a reguinha. Eu venho aqui em linear, aspecto imagem linear. Lembrando que tudo que está ali em cima no menu, eu consigo colocar como botão lateralmente para facilitar o acesso. Então, eu faço o quê? Uma reguinha aqui embaixo. Tá? Essa linha principal aqui vai ser sempre o corte número 0. Sempre. Tá? Então, o que eu faço aqui? É desenhar uma caixinha. Eu imprimo em papel. Aqui no Rio, o papel é bem aceito. Tá? Então, eu sempre imprimo em papel. Tá? Mas eu faço uma caixinha assim. Um pouquinho mais grossa. Tá? Para mostrar que aquele corte 0 é esse aqui. E se a pessoa quiser andar, é só andar de milímetro a milímetro, vai saber em que posição está. Tá? Isso resolve bastante a vida de quem quer reguinha na panorâmica. Tá? É uma maneira diferente de ver o exame, porque o dentista está acostumado a pegar aquela panorâmica e ver a reguinha. Tá? Isso não veio ainda no software novo, porque justamente isso é uma mudança de conceito de como o software funciona. Isso a gente ainda não tem. Não tem. O que você pode fazer é desenhar outras
outros quadrados 2, 3 milímetros depois e fazer uma linhazinha aqui 2, 3 milímetros depois. Tá? Eu só acho que dá muito trabalho também. Aí não adianta, você tem um volume grande de paciente, não adianta você ficar também elaborando muito. Como a gente explora os nossos funcionários lá na clínica, eu tenho uma menina que faz 2 azuis e um vermelho e ela fica ali fazendo desenho, entendeu? Mas funciona. Hoje a gente não usa mais o modelo de panorâmica e os dentistas aceitam bem. Tá? Hoje os dentistas aceitam bem. Eu acho que a gente tem que educar. A gente viu o caso do Dental Slice. Não adianta você achar que você tem um software melhor e com esse software melhor você vai conquistar todos os seus clientes. Não, porque eles não vão nem abrir aquele CD. Então, assim, você tem que realmente ter o trabalho de formiguinha. É lógico que o ideal é você juntar os seus dentistas e fazer, por exemplo, um evento, fazer alguma coisa que você atinge mais dentistas ao mesmo tempo. Mas agora sim chegou a figura que estava faltando para abrilhantar o nosso evento. Mas você consegue sempre, qualquer modificação na forma de trabalho, o dentista tem que enxergar que aquilo é melhor para ele e você vai ter que convencer ele que aquilo é melhor e você vai ter que ensinar ele a trabalhar. Né? Eu acho que aqui todo mundo já usou o Word, o Microsoft Word, todo mundo usa o programa. Agora, eu acho que se alguém tentar fazer uma monografia, uma dissertação toda nele, em todos os padrões da BNT, vai ter muita gente que vai ter dificuldade. Mas por quê? Porque nunca explorou a fundo completamente tudo que o software tem a oferecer. Tá? E é um software que todo mundo usa. Né? Mas quando chega a um nível de profundidade, como não é tão interessante, não é tão cotidiano, muita gente não chega tão profundo. Tá? Mas qualquer mudança de trabalho é sempre um trabalho para a gente também. Né? Gente, mais alguma pergunta? Tá, então, enquanto o Caio faz o encerramento aqui, eu vou colocar os telefones, eu vou colocar os telefones ali à disposição, os contatos. Tá, gente? Obrigado pela participação de vocês. Dividir o que a gente está passando, troca de experiências e a gente mostrar para vocês que a gente está totalmente acessível e disponível para as necessidades, as dúvidas e tudo que vocês precisarem. Então, queria agradecer aqui em nome da Sirona pelo evento, pela participação de vocês no segundo encontro que a gente teve. O Eduardo vai colocar os contatos comerciais, de serviços. Eu não sei se você pode pôr marketing, pode pôr tudo, Dudu. Mas, gente, de novo, eu agradeço. Todo mundo entregou aquele formulário que a gente passou para vocês? Tá, então a Marília vai passar recolhendo todos os formulários e o que vocês precisarem da Sirona, vocês têm os nossos contatos. Agradeço de novo a presença de vocês e agora a gente vai ter a palestra do Dr. Israel Schilvarker. Ele vai falar do State of the Art da imaginologia no século XXI. Gente, muito obrigado, viu?